Que reação você vê no rosto dessa mulher nesse momento, enquanto ela está aqui relatando um assassinato que ela cometeu? Uma pessoa que estava agonizando e prestes a morrer. Que reação vocês acham que é essa aqui? Que sorriso vocês acham que é esse? Muitas pessoas me perguntaram assim, se Vitor, isso aqui não seria um sorriso de nervoso? Você acha que isso aqui é um sorriso de nervoso? Qual que é a sua interpretação sobre isso? Ou isso aqui parece um sorriso de felicidade genuína? O que você me diz dessa expressão aqui? Hoje nós vamos comentar sobre o caso da Ana Paula, que está sendo chamada de a serial killer brasileira. Vamos comentar sobre as reações dela e falar um pouco sobre o sorriso do psicopata, esse termo tão popular, tão conhecido. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre psicopatia. Olha só, sorriso do psicopata, né? Essa moça aqui, a Ana Paula, ela é uma técnica de enfermagem que está sendo acusada, inclusive ela mesma relatou ali no interrogatório, ter matado pelo menos 4 pessoas em série. Então ela seria uma assassina em série, uma serial killer. O que mais choca não é o fato da Ana ter matado essas 4 pessoas com o mesmo modus operandi, no caso o envenenamento. O que mais choca, pelo menos para o grande público, é a reação dela. Isso aqui é uma gravação do momento de, acho que é um inquérito que ela está fazendo, ela está respondendo a um interrogatório, e essa é a reação dela ao ser pega e participar de um interrogatório. E eu fiz aquela pergunta no começo, né? Que expressão vocês veem aqui? Isso obviamente é um sorriso de felicidade genuína. E as pessoas me perguntam, Vitor, mas o psicopata ele tem emoção? Então ele fica feliz quando alguma coisa que ele quer tramar dá certo? Como que funciona? Vamos responder isso, tá certo? Primeiro, vamos entender o caso da Ana. A Ana, para quem não está familiarizado, para quem não acompanhou nada do caso dela, ela foi presa recentemente, né? Esse aqui é um trecho da gravação dela, do interrogatório dela com o advogado dela. E você percebe que o advogado está nervoso, né? O advogado dela está bem ansioso, mas ela está sorrindo. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo aí. A Ana, ela tem uma irmã. Ela e a irmã vieram do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo. E assim que elas vieram para cá, elas foram morar na casa de um homem. Esse homem aqui que vai aparecer aqui para vocês, Marcelo Fonseca. Então elas vieram morar na casa desse homem, já planejando realizar algo. 4 dias depois que a Ana estava morando na casa desse Marcelo Fonseca, ela visualizou ali uma possibilidade de ter aquela casa para ela, porque primeiro ela veio como moradora de aluguel, só que ela rapidamente vislumbrou uma possibilidade de ter aquela casa para ela. O que ela fez então? Ela, juntamente com a irmã, tramaram um plano para envenenar o Marcelo. E foi curioso porque esse envenenamento durou dias. O Marcelo não morreu rápido. A Ana, que morava nos fundos da casa dele, envenenou o Marcelo na comida e levou dias para ele morrer. Depois ela ligou para a polícia e falou, olha, não sei o que está acontecendo. O rapaz aqui, o dono da casa onde eu alugo, parece que passou mal tal. E a polícia foi lá investigar o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, percebeu o que tinha acontecido, a Ana falando que mora lá nos fundos, teve a constatação de que ele estava morto. Vejam a reação dela quando a polícia fala que o Marcelo morreu. E ela, em teoria, seria uma pessoa que morava na casa de aluguel. Não, eu só alugava os fundos da casa dele e tal. Ele morreu, eu não sabia, né? Ela mesma chamou a polícia. Veja a reação dela, isso aqui é uma body cam, né? Uma câmera policial, uma câmera de corpo. A reação dela quando descobre pela policial, que o Marcelo estava morto. Vejam bem. Está morto? Está morto. É possível perceber um sorriso. Então depois ela vai fingir que tá chorando. Oh meu Deus, não sei o que. Ai, que tristeza. Botou até a mãozinha no rosto para esconder o rosto. Mas veja aqui, ó. A primeira reação dela é a mais emblemática, né? Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu vou até sair da frente para vocês aqui, mas aqui nós temos uma reação genuína, um sorriso genuíno de felicidade. Isso é bizarro. O delegado do caso falou que a Ana teria prazer em matar. Foi a forma que ele descreveu. Não, ela tem prazer em matar. Enfim, depois ela se envolve com um policial militar, acaba fazendo mais uma vítima ali, se passando pelo policial,
para se relacionar com uma outra mulher. Enfim, o caso dela é composto ali por uma série de assassinatos e todos seguindo o mesmo modus operandi. Ela envenenava um alimento, no caso aqui para essa outra vítima foi um bolo, ela envenenava com chumbinho, dava para a vítima aquele bolo, né, conversando com a pessoa, tal, tudo, a pessoa passava mal e morria. É uma frieza, né, porque acho que a morte por envenenamento, assim como a morte você morrer queimado, morrer afogado, são mortes lentas. O assassino vê a pessoa agonizando, né? Então você consegue ver os requisitos de crueldade, né? A psicopatia é obviamente a ausência extrema da empatia. Esse que classifica a psicopatia. Enfim, ela envenenou mais pessoas também, matou outras pessoas. Esse é o rosto dela, né? Ela era uma moça que nas fotos ela se produzia bastante para parecer bem bonita e tudo mais, assim como muitos narcisistas usam a sedução a seu favor. Mas tudo isso, né? Todo esse caso, esse modus operandi de envenenamento, o que ele diz pra gente e onde que chama mais atenção? Quando a gente chega na delegacia, no momento em que ela vai falar sobre os casos, e essa é a reação dela. E a gente volta para minha pergunta do começo do vídeo. Vendo que ela está sorrindo, né? Nitidamente isso aqui é um sorriso. Psicopata não tem emoções, Vitor? Vamos lá. Psicopata tem emoção. Isso que a gente está vendo aqui é um sorriso genuíno de felicidade, tá certo? Mas, Vitor, isso aqui não é um sorriso de nervoso? Não. Vamos diferenciar. O sorriso de nervoso, essa expressão estou rindo de nervoso, é uma expressão facial chamada de máscara facial, utilizada para mascarar o medo. Então, se eu estou com medo, geralmente os músculos que eu utilizo são o risórios, principalmente, o A20 e o elevator da pálpebra superior, né? O elevador da pálpebra superior, que é o elevator upper eyelids, né? Enfim. Então a pessoa vai regalar os olhos e vai esticar os cantos dos lábios lateralmente. Quando a gente tem um sorriso de felicidade genuína, a gente tem o cheek raiser, né? O zigomático maior e o compressor dos olhos. Então a pessoa ela vai apertar os olhos e os cantos dos lábios vão se elevar em diagonal para cima. São expressões totalmente diferentes. Então o medo é isso aqui, né? Mascarado com o sorriso fica isso. E uma expressão genuína de felicidade é isso aqui. São emoções diferentes que geram contrações musculares diferentes que vão gerar ocorrências observáveis na face que também são diferentes. Então, o sorriso de nervoso ele não tem nada a ver com um sorriso de felicidade. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas se eu aprender a detectar o comportamento facial e eu detectar errado, a pessoa está só sorrindo de nervoso e eu estou achando que ela está rindo da minha cara. Não, são ocorrências diferentes. Se você aprende corretamente como analisar o comportamento das pessoas ao seu redor, o que elas estão falando, os gestos, a expressão facial, a postura, se você aprende corretamente a analisar isso, você não comete erros, porque cada expressão facial, cada gesto tem critérios específicos, assim como um sorriso genuíno. A gente tem que ter o zigomático maior contraído, junto com o apertar da pálpebra, né, apertar dos orbiculares dos olhos. Então, tem técnica para fazer isso. E aí a gente chega na questão da emoção, né? Você pode pesquisar Dr. Guido Palomba, Dra. Ana Beatriz, pessoas renomadas aí na internet brasileira que falam sobre transtornos de personalidade psicopática, né? Eles vão falar basicamente a mesma situação para você, que o psicopata ele é caracterizado pela falta de empatia. É isso que diz pra gente, né? Que se fala sobre uma pessoa que é antissocial, né? Sofre da transtorno de personalidade antissocial. A pessoa não tem empatia. Se ela não tem empatia, ela não consegue se colocar no lugar dos outros. Certo? Se ela não consegue se colocar no lugar dos outros, como que ela vai sentir emoções? Simples, as emoções são direcionadas a ela. Então, a felicidade que a gente está vendo aqui é uma felicidade provavelmente associada ao orgulho. Olha só, finalmente estou sendo reconhecida. É um narcisista, um dos traços mais específicos dele é que ele gosta muito de ser reconhecido, ele se considera muito acima, muito especial em relação aos outros, então ele gosta de ser reconhecido. O narcisista gosta de atenção. E aqui ela está tendo toda a atenção, a mídia está olhando para ela, os policiais estão olhando para ela, as câmeras estão filmando ela, então faz sentido essa emoção, porque é uma emoção egoísta, uma emoção direcionada para si. Inclusive, não precisa ser uma assassina em série
para transmitir, que somente vai transmitir sinais assim. Qualquer narcisista que você provavelmente já trombou na sua vida, e infelizmente a gente tromba com essa galera, qualquer narcisista já demonstrou esse tipo de sinal para você. Talvez você não tenha percebido. Se você até hoje não aprendeu como se blindar contra manipuladores, enganadores, pessoas narcisistas, eu vou te falar que existe um método. Esse método é utilizado tanto por agentes da CIA, do FBI, para fazer o que a gente chama de profiling, né? Para perfilar quem é a pessoa que está na sua frente, conhecer as intenções ocultas delas, as verdadeiras emoções dessas pessoas que estão na sua frente. E você não precisa sair fazendo uma porrada de curso de manipulação, linguagem corporal, para aprender isso, tá certo? Nem sair lendo uma porrada de livro para aprender isso. O que você precisa fazer? Você precisa estar aqui no nosso canal no dia 4/11, 4 de novembro, às 20 horas. É mais fácil você clicar no link que você já se inscreve e garante seu lembrete para participar dessa aula gratuita, onde eu vou te explicar como é possível estudar do zero comunicação, linguagem corporal, sem ter que ficar comprando um curso atrás do outro, ou sem ter que ficar comprando um livro, lendo um livro atrás do outro. Vou te explicar como que você entende sobre as emoções das pessoas, aprende como ler as verdadeiras intenções delas e desenvolver uma linguagem corporal de confiança com um único acesso a uma única ferramenta que eu vou te passar aqui no dia 4/11, tá certo? Aqui no canal você precisa participar, então já garante sua inscrição para essa aula gratuita, clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, voltamos à nossa psicopata aqui, né? Nossa serial killer. Bom, esse sorriso dela, como eu falei, o momento que ela é reconhecida. Vejam o momento em que ela vai começar a entrevista. Isso aqui é muito interessante, né? Fale a verdade, nada mais que a verdade. Se você não lembrar o que você fala. Você vê pelo gesticular que o advogado dela tá bem nervoso, né? Ele tá gesticulando, mexendo as mãozinhas e tal. E tal. E você vê que ela tá sempre sorrindo, ela tá calma, ela tá... Quando vai começar, quando a câmera do interrogatório começa a gravar, você vê o sorriso estampado no rosto dela, né? É um sorriso genuíno. A pessoa ligou a câmera, apontou pro rosto dela, ela... Então, aqui ela tá super calma. Ela vai descrever aqui os momentos que a vítima agonizou, super calma, nem um pouco nervosa, né? Por quê? Porque aqui é um momento de reconhecimento, aqui é onde ela finalmente conseguiu ser reconhecida. Vejam, o jeito que ela tá falando é como se ela estivesse lendo uma lista de compras, ela nem oscila, nem hesita para falar. Certo, a mãe estava lá então. A mãe da Michelle. Depois chegou o Neil, foi eu, Michelle, Neil e a mãe dela. Aí ela ficou se arrumando e eu fiquei sentada conversando com ele, enquanto a mãe da Michelle preparava a comida. Mas foi a Michelle ou a mãe da Michelle? Vocês percebem como o rosto dela está sempre sorridente? Não, então, ela está contando uma morte que aconteceu por envenenamento. Uma pessoa que ficou agonizando na frente dela e ela está aqui, ó. Tem um problema, ele não tem estômago. Tá. Você qual a doença deu nele, ele tirou o estômago, entendeu? E ele só pode porque a mulher preparar. Entendeu? Aí a mãe estava preparando a comida dele, a Michelle foi e falou, não, mãe, vai se arrumar, porque você churrasco, deixa eu preparar. Aí a Michelle foi preparando e eu fui distraindo. Em que momento você entregou um chumbinho pra... Então, quando chegou aqui, falou comigo, ele... Você entregou para a Michelle ou para a mãe? Não, eu entreguei para a Michelle entregou para a mãe e eu me dava para o seu Paulo comigo. Estou cantando mais, eu estou com ele. E o chumbinho é aquele chumbinho preto. Tem uma diferença do chumbinho preto e azul? Você sabe que tem uma diferença desse tipo? Tem diferença de tampa só. Ela tá falando de chumbinho, né? Vamos perguntar para ela depois a questão do envenenamento por chumbinho. Ela vai falar que ela já tinha testado antes na casa dela ou da irmã dela, alguma parente dela, enfim, ela tinha testado com os cachorros. Então ela já tinha matado os cachorros, viu que funcionava e aí que ela foi realmente fazer com as vítimas, né? Ela percebeu que funcionava, que ela testou com os cachorros primeiro. Isso é um grande indicador, né? De psicopatia. Se eu não me engano, isso é falado, qualquer obra da ficção vai abordar isso, mas com grande respaldo na literatura, que os psicopatas eles têm uma facilidade para fazer maus tratos com animais. Tem a tríade que eles chamam a tríade infernal, né? Então geralmente um narcisista, um psicopata, na infância, juventude e adolescência, ele vai
fazer maldade com animais, né? Gatos, cachorros, bichos pequenos, né? Passarinho, coelho, enfim. Além disso, geralmente o psicopata tem uma obsessão por fogo, então gosta muito de ficar olhando para o fogo, gosta de colocar fogo nas coisas, tem uma obsessão pelo fogo. E tem uma grande dificuldade de segurar a urina, então acaba tendo muita incontinência urinária quando é jovem, quando é adolescente. Então é o que eles chamam da tríade infernal. Os psicopatas geralmente passam por isso na infância e na adolescência, né? E aqui a pessoa falando aqui, a mulher falando que ela de fato, né, essa psicopata dizendo que ela de fato testou primeiro o veneno nos cachorros antes de fazer com pessoas, né? Aí, mas você escolheu esse emprego por algum motivo, entendeu? Escolheu porque comprou esse. Porque eu sabia que eu tinha dado esses meus cachorros. E tinha dado certo. Ah lá, tinha dado pros cachorros e tinha dado certo, então eu vi que o veneno, o chumbinho ia funcionar, tal. Aí, beleza, aí você ficou com o neguinho, porque você foi escolhida para ficar lá Para poder estar com mexendo na comida dele, e ninguém não recebeu visita. Então, só que mexia na comida dele era a mulher ou a Michelle. E ele confiava em você, né? Não, nunca me deu na vida. Nunca te viu. Não, nunca. Você ficou na sala, entendendo ele. Isso, exatamente. Entendeu? E ele, enquanto ela mexeu nas coisas dele, na comida dele, ela foi, se arrumou e saiu. Aqui ela está contando da vítima. Um dos casos, ela entrou em contato com a filha de uma das vítimas, de um homem, e conseguiu convencer a menina a matar o próprio pai, né? Então é outro ponto. O narcisista, além de fazer o mal, ele consegue convencer e converter outras pessoas também a fazer o mal. Então o narcisista, ele é extremamente manipulador, extremamente sedutor, né? Vocês veem aqui as imagens dessa moça, uma moça extremamente sedutora nas fotos que ela colocava, que ela disponibilizava nas redes sociais. Não sei se vai aparecer alguma foto dela aqui, ó. Tem as fotos dela. Essa foto dá pra ver bem, né? Um vestido decotado, com os seios mais à mostra, etc. As roupas que ela utilizava. Então, ela sempre, o narcisista, ele vai querer usar de algum ponto de inflexão para exercer poder em você, né? Pode ser porque ele tem dinheiro, pode ser porque ele tem status, pode ser porque ele tem contato, pode ser porque ele tem um corpo atraente, né? É bonito, é bonita, é atraente. Então, o narcisista, ele sempre tenta fazer uma espécie de jogo de poder. Ele tem algo que você quer e ele fica como se fosse Já ouviram falar na expressão cenoura de burro? Né? Quando você quer que o burro faça alguma coisa, você vai lá e manda o burro carpir, é ótimo, né? Mas você vai pegar o burro para fazer rasteio. Ele não faz, mas se você botar uma cenoura na frente, ele vai andando na direção da cenoura e a hora que vê, ele está arrastando ali Eu não lembro se é rastelar que fala, eu peço perdão pelo erro dos termos, mas enfim. Você coloca uma isca para que o animal faça o que você quer. Então é mais ou menos isso. Pode ser por meio da sedução, né, do corpo, enfim. Pode ser por meio do poder, então às vezes é uma pessoa muito influente. Pode ser por meio do dinheiro. Pode ser por alguma crença que você possua. Então você vê isso em casos religiosos. Às vezes um narcisista, um manipulador, ele vai usar a posição dele religiosa para exercer poder em outra pessoa que ele quer manipular. Então, um padre, um pastor, uma figura religiosa, que olha, se você não fizer o que eu estou falando aqui agora, não entrar nesse quarto, nessa salinha comigo, você não vai para o céu, seus pais vão para o inferno, etc. Quem fazia isso, se eu não me engano, era o Jim Jones, né? O Jim Jones do acidente de Jonestown, o maior suicídio induzido na história, né? O Jim Jones, ele era um pastor, e ele falava justamente isso, né? Olha, ele fazia um monte de coisa, né? Ele batia nas vítimas, abusava sexualmente, enfim. Criou a própria vila dele, o vilarejinho dele lá, que era Jonestown, enfim. E o Jim Jones falava, olha, se você, para as crianças, né? Se você não fizer o que eu tô falando para você fazer, se você não entrar nessa salinha aqui comigo e não fizer o que eu tô falando, seus pais vão pro inferno, você vai queimar no inferno, então é bom você fazer o que eu tô falando, né? Tira a roupa, abaixa a calça, etc e tal. Então, novamente, não precisa ser um ser humano podre e assassino, estuprador em série como o Jim Jones ou uma assassina como a Ana, mas o narcisista moderadamente, né? O narcisista moderado do dia a dia, ele vai fazer pequenas atitudes assim, ele vai sempre tentar jogar com o poder. Ele tem algo que você quer e ele vai ficar usando aquilo. Não, vem aqui em casa porque
Não, vem, viu, eu vou te ensinar um negócio, tal. Não, olha, você não quer sair comigo? Achei que a gente ia sair. Então ele vai estar sempre tentando exercer um jogo de poder em você. Seja porque ele tem dinheiro, porque ele tem status, porque ele tem um corpo que você deseja. Sempre vale muito a pena tomar cuidado. Outra coisa que o narcisista faz muito é isso aqui, né? Ó. Ela morava na casa do homem, né? E começou a ficar passar mais tempo em casa, cada vez mais tempo em casa com aquele homem, do qual ela começou alugando a casa dele. O narcisista, ele vai querer cada vez mais passar mais tempo com você. Ele vai querer te isolar do resto do mundo. Então é só você e ele. Não, viu? Não chama suas amigas, não. Não chama sua família, não. Pelo amor de Deus. Fica aqui em casa, fica aqui comigo. Não, vamos só eu e você. Não, mas vamos só a gente, tá? Não chama mais ninguém, vamos só nós. Porque quando tá só você e ele, o narcisista, ou você e ela, se for uma narcisista, é mais fácil te manipular. Então o narcisista, ele vai ter essa preferência por isolar você do resto do mundo, para que você não fique próximo das outras pessoas, você só converse com ele, saia com ele. Se tiver alguma coisa, fale com ele, não precisa falar para os outros, não precisa perguntar a opinião dos outros, conversa comigo, só eu e você aqui e tal. Então o manipulador, ele tem esses caracteres. Claro, pessoal, sempre tome cuidado, né? Não vá pegar um único sinal. O meu marido falou que quando a gente tem um problema é para conversar só eu e ele. Ele é narcisista? Não é bem por aí, né? Tomem cuidado, observem com cautela, novamente. Saibam como analisar os casos, estejam aqui no dia 4 de novembro, façam a inscrição clicando no link aqui na descrição do vídeo, para que vocês entendam como que se analisa corretamente as pessoas. Mas enfim, aí nós temos a moça aí, né? A Ana Paula. E o narcisista, ele vai tentando tomar cada vez mais espaço da sua vida, morar na sua casa, ficar próximo de você, para que você fique realmente na mão dele, né? Ele saiba, o narcisista primeiro, ele precisa saber tudo o que você pensa. Então ele vai sempre querer perguntar muita coisa da sua vida, o que você está pensando, o que você vai fazer, o que você está sentindo, o que você quer, o que você não gosta, o que você gosta. Ele vai sempre tentar entrar na sua mente para saber o que se passa na sua cabeça. Por isso que é bom nunca contar muito da sua vida para os outros, né? É bom você ser uma pessoa mais reservada. Robert Greene fala bastante isso no 48 Leis do Poder, né? Nunca fale demais, nunca deixe que os outros saibam, conheçam muito sobre você. E além de querer entrar na sua mente, ele vai querer isolar você do resto do mundo e ele vai usar algum jogo de poder, alguma coisa que ele sabe que você deseja para que você fique preso ou presa a ele. E no fim ele tenha total controle e possa fazer o que ele quiser com você, né? Infelizmente foi aí com a série de vítimas que essa moça fez, foi o mesmo modus operandi. Ela se aproximava, criava uma conexão, tinha algo que a pessoa queria, ou era o conhecimento dela, ou era o corpo dela. Ela usava essas estratégias de poder, isolava a vítima da família, a vítima ficava só com ela, aí quando via, a vítima aparecia morta, né? Mas enfim, pessoal, essas são algumas formas de você lidar com narcisistas, né? São alguns sinais que você pode prestar atenção. Nesse caso emblemático, que é o caso da serial killer brasileira. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, comente manipulação ou persuasão aqui na descrição, aqui nos comentários. E não deixe de participar da nossa aula no dia 4 de novembro às 20 horas, tá certo? Se inscreve aí, é uma aula gratuita. Vem participar, vem com a gente, tá certo? Dia 4 de novembro estaremos falando sobre linguagem corporal, manipulação, persuasão e muitas outras coisas. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, mande para outras pessoas também. Curta, compartilhe, comente. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!